Galerinha aí do segundão, né? Vamos continuar o nosso estudo sobre a história do Brasil, dando continuidade aos nossos capítulos. Então, muita atenção nessa aula, que ela já vai nos levar a um outro processo aí dessa colonização do Brasil. A gente já estudou a questão do pau-brasil, da cana-de-açúcar, a inserção da mão de obra escrava, em especial a mão de obra africana, e agora a gente vai compreender um outro processo, tá? Que é justamente a expansão e o ouro na América Portuguesa. Então, a expansão pelo território. Então, acompanhe essas aulas para a gente ter realmente uma noção de todo esse processo de colonização do Brasil. Então, vamos lá. A colonização do Brasil, ela foi, por muito tempo, localizada apenas no litoral, tá? Na região litorânea, por conta, né, do território mais propício para o plantio de cana. Então, inicialmente, a gente tem apenas esses centros urbanos aqui, que são mais localizados no litoral, tá? Então, o restante do continente, do nosso território, né, conhecido como Brasil atualmente, ele não era tão povoado assim por europeus, tá? Porque a gente tem sim o povoamento indígena. Então, o que a gente vai estudar na aula de hoje é que estruturas, né, e principalmente a questão da influência econômica, levou a saírem desse litoral e fazer uma exploração além até do Tratado de Tordesilhas. Então, a gente está vendo aqui o Tratado de Tordesilhas, é uma linha imaginária que vai dividir esse território entre território da Espanha e território de Portugal. Como é uma linha imaginária, muitos que estarão no território do Brasil vão simplesmente fingir: oi, não estou vendo, onde será? Opa, não estou vendo o Tratado de Tordesilhas. Como é uma linha imaginária, eles simplesmente ultrapassavam essa linha sem seguir exatamente esse contrato. Então, esse processo vai ser impulsionado por alguns movimentos e é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Então, a colonização, né, do litoral para o interior, ela vai acontecer por alguns impulsos. O primeiro impulso que eu vou citar para vocês são os soldados, em especial a construção dos fortes. O que seriam esses fortes, né, de proteção? A ideia é impedir que povos estrangeiros, além dos portugueses, invadissem o território aí do Brasil. Para esse intuito, eram construídos fortes em locais estratégicos, até em localidades mais afastadas, mas sempre voltado para a costa, tá, gente? Para a costa marítima. A ideia era proteger de embarcações que não fossem realmente portuguesas. Então, esses grandes, né, fortes que vão ser construídos, eles vão acabar levando povoamento para determinadas áreas. Por quê? Porque os soldados tinham que ir para esses fortes. E esses soldados tinham famílias. Então, acabam que começando a gerar ali uma movimentação em determinadas áreas que não tinha povoamento anteriormente. Um exemplo é o Forte de São Luís, que foi construído em 1612, e ele vai levar um povoamento para essa ilha, que até então era despovoada por homens brancos, tá, gente? Aqui levando em consideração esse povoamento de homens brancos. Um outro impulso que a gente pode estudar é a questão da pecuária. A pecuária, ela convivia, sempre foi uma atividade econômica secundária. Porque a pecuária é mais voltada para a alimentação, é voltado para o transporte, como dá para perceber aqui, né? Os bois estão puxando uma espécie de carroça. E essa pecuária, ela era feita de forma bem localizada na região litorânea. Mas o que vai acontecer no decorrer do tempo? Vai ampliar, tá? Vai haver uma ampliação da produção da cana-de-açúcar. Com essa ampliação, já não dava para criar esse boi. O boi era criado solto. Então, o boi pisoteava a cana, o boi invadia essas plantações, então ficou meio coisado, vamos dizer assim, né? Convivência dessas duas atividades econômicas. Então, foi criado um decreto que dizia que toda a produção agropecuária, no caso aí, principalmente a criação de bois, deveria ir para o interior, sertão de dentro, né? É bem redundante, mas sertão já significa de dentro. Deveria ir para o sertão. É nesse momento em que áreas ainda despovoadas de homens portugueses, que é o caso do Piauí, que começa a ser povoado. Piauí, ele tem rios, o Piauí tem uma terra aí boa que garantiu uma alimentação para esse boi. E o Piauí não estava inserido dentro daquele ciclo
que a gente conhece como ciclo aí da cana-de-açúcar. Então, o Piauí vai ser um dos lugares que vai ser povoado por meio dessa produção da pecuária. Então, aqui os primeiros a chegar aqui foram os índios, tá? Indiscutível. E os segundos foram os boi, né? Aí a gente entende muita coisa aí sobre o Piauí. A gente vai andando ainda a ver muito boi solto, né? E aí a gente vai entendendo que faz parte da nossa história, tá? Esse processo, né? Esse gado, por exemplo, do Piauí, ele era a fonte de alimentação para a região da cana e posteriormente também eram levados para a região mineradora. Então, a gente tem aí uma produção econômica pecuária voltada para o mercado interno. Pouco do gado ele era exportado, geralmente era o couro, tá? Até porque as distâncias eram muito longas e exportar a carne bovina era meio complexo nesse momento. Inicialmente, esse comércio do boi, ele era feito com boi vivo, ou seja, as boiadas iam seguindo, né? E o vaqueiro ia seguindo à frente, guiando aquela boiada. Depois eles começaram a se utilizar do charque, que é a carne salgada. Então a gente vai vendo todos esses processos, inserindo aí o Piauí também nesse processo de colonização. A gente tem um outro impulso aí desse processo de interiorização, que são os jesuítas. São padres da Companhia de Jesus, que eles se autodenominam soldados de Cristo e tem como objetivo catequizar, né, os índios. O que seria catequizar? Seria apresentar aos indígenas a cultura europeia e a religião europeia. Então, esses padres, né, aqui nós temos o Manuel da Nóbrega e o Anchieta, José de Anchieta, esses padres, eles se embrenhavam na mata sem medo de ser feliz, atrás de onde tinham as tribos indígenas. Chegando nesses locais, eles incrementavam tudo isso a partir de missões, né? Aqui a gente pode ver já um casebre produzido aos moldes, né, meio que europeus, e a gente vai percebendo a figura e presença desses padres. E o que eles vão fazer, tá? Os padres, eles vão se comunicar em tupi. Então, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi um dicionário de tupi para aprender a se comunicar com os indígenas, e eles vão se colocar sempre contra a escravidão desses índios. E aí, para vocês entenderem o processo, eles focavam, né, esses padres, em escolas. Então, as primeiras escolas no Brasil eram escolas de cunho religioso, no caso dos jesuítas. Então, aqui você vê uma cena em que crianças indígenas estão junto com os padres. Qual é a intenção? Ensinar essa criança indígena sobre a cultura europeia, em especial a fala, né, os costumes e a religião, para que, com o passar do tempo, eles pudessem se organizar em famílias que levassem em consideração a cultura europeia e não mais a cultura indígena. Então, dentro desse processo, claro, há riscos. Muitas vezes, essas missões elas eram invadidas e os jesuítas eles tinham que armar, né, os indígenas para lutar pela liberdade. E aí também, claro, os jesuítas também vão adquirir uma lucratividade a partir desse processo, porque a mão de obra indígena vai ser usada para produção artesanal, vai ser usada para produção agrícola, que vai ser comercializada, tá? Então, eles também vão estar educando os indígenas para o trabalho. E, claro, usufruindo disso de forma, usando desse lucro. Então, a partir daí, a gente tem uma disputa, né? Os jesuítas não aceitam a escravidão indígena e tem localidades, como por exemplo Maranhão, que só se utilizava da mão de obra indígena. Então, como Maranhão não era uma localidade, uma capitania rica, ele se utilizava da mão de obra indígena porque era mais acessível. Com essa disputa, né, entre indígenas, entre todo esse processo, o que a gente vai ter? Uma revolta lá no Maranhão, chamada Revolta de Beckman. Os irmãos Beckman, da elite maranhense, eles vão querer escravizar os indígenas. Então, tem um debate aí, um conflito. Para evitar, né, essa escravidão dos indígenas, foi feito um contrato. O governo de Portugal estabeleceu uma companhia do comércio específica para o Maranhão, que prometeu levar 500 escravos negros para a região. Essa promessa não foi cumprida. Então, eles tomam o poder lá em São Luís, e aí a revolta, claro, né, vai ser dizimada, encerrada pelo governo português, e o líder, né, Manuel Beckman, ele vai ser enforcado. Então, a gente vê aí os prenúncios de insatisfação com
com essa estrutura autoritária de governo português em relação ao Brasil. A gente tem também o processo das bandeiras, tá? As bandeiras são expedições de particulares, as entradas vão ter quase a mesma função, só que é organizada realmente por Portugal. Quem são esses particulares? São homens que não tinham aí uma grande visão do que poderia ser o desenvolvimento da sua economia, das suas práticas de vida, e eles vão acabar tomando para si essa missão de interiorizar, né, de sair sertão adentro, para realmente buscar meios de ganhos econômicos. Então, esses sujeitos, eles vão fazer expedições militarizadas que vão atrás, né, partiu geralmente de São Paulo, que dá pra gente ver no mapa, e eles iam atrás de índios para serem escravizados, então eles invadiam missões até. Sertanismo de contrato, o que seria esse sertanismo de contrato? Seria eles combaterem ou ir atrás de escravos fugidos, combaterem quilombos, né? A gente estudou o quilombo de Palmares, ele foi destruído por bandeirantes, que foi o Domingos Jorge Velho. Então, eles faziam isso em troca de dinheiro, né? Em troca de benefícios. Geralmente, gente, as missões dos bandeirantes, ela era sempre guiadas por indígenas. Indígenas que, enfim, como modo de sobreviver, acabavam que se unindo ao seu grande arquirrival aí, que seria esse homem branco. Eles também estavam já em busca de metais preciosos. As entradas, elas especificamente eram financiadas pelo rei de Portugal em busca de metais preciosos. Então, o que a gente tem? Esses homens formam grupos que vão se embrenhar na mata e vão para os mais variados locais desse território, ó, dá para ver as linhas aí de avanço, em busca de novas terras, em busca de indígena para escravizar. Era uma missão perigosa, né? Muitas vezes ali andando, tinham que deparar-se com tribos inimigas, né? Tribos indígenas que não aceitariam essa escravidão, com animais selvagens, né? E tem até um hino, tá, gente? Que a gente pode usar, uma música que pode usar para entender a vida dos bandeirantes. A gente pode cantar o seguinte, né? Hino é com respeito, mão aqui no peito. Vou a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vou a pé, vou a pé, vou a pé, liso assim ninguém me quer. Era isso que eles faziam, eles vão a pé, vão se embrenhando na mata e lógico que eles não têm dinheiro. Se eles tivessem muito dinheiro, eles não estariam correndo tantos riscos. Claro que vai ter lucros, né? Nós vamos ter uma lucratividade de todo esse processo, principalmente quando eles encontram o ouro. Então, eles vão encontrar as primeiras pedritas de ouro no Brasil, que é o conteúdo que a gente vai dar continuidade na próxima aula. Então, gente, fiquem bem, se cuidem, tá bom? Até a próxima aula. Acompanhem o conteúdo, leiam o livrinho, resumam tudo, estudem!